Irão lança dezenas de mísseis contra Israel. Sirenes soaram em todo o país após ataque aéreo com cerca de 180 projéteis. 100 mil refugiados libaneses deixaram já o país, rumo à Síria. Países europeus começam a receber os cidadãos nacionais vindos do Líbano. Ex-primeiro-ministro dos Países Baixos, Mark Rutte, assume chefia da NATO e defende o uso por parte da Ucrânia de armas ocidentais contra alvos na Rússia. Líder da oposição bielorrussa saúde a decisão da Lituânia de processar Alexander Lukashenko junto do Tribunal Penal Internacional. Dívida francesa preocupa Michel Barnier. Novo governo quer baixar o déficit, anunciando medidas de contenção e mais impostos. Os estragos são a consequência do ataque que chegou do céu. De acordo com as forças de defesa de Israel, o Irão disparou cerca de 180 mísseis, no que disse ser uma resposta aos atos terroristas cometidos por Israel contra Gaza e o Líbano. O exército israelita diz que foram registados apenas alguns feridos depois do ataque com mísseis iranianos contra o país. Foram registados projéteis sobre várias cidades, incluindo Tel Aviv, Jerusalém e Haifa, tendo a cúpula de ferro interceptado grande parte deles. O ataque iraniano foi o segundo evento trágico a atingir a região de Tel Aviv. Em Jaffa, 2 homens balearam e esfaquearam várias pessoas, matando pelo menos 6 e ferindo outras 9. Após o ataque aéreo iraniano e depois de avaliadas as condições de segurança, os cidadãos israelitas foram informados de que já podem sair dos abrigos, mas devem permanecer atentos às diretivas dos militares. O espaço aéreo israelita esteve encerrado durante cerca de 1 hora. Numa declaração transmitida pela televisão, o porta-voz das Forças de Defesa de Israel, Daniel Hagari, prometeu que o ataque terá consequências graves. No Líbano, e após o início de uma ofensiva terrestre, as IDF anunciaram a morte do comandante do Hezbollah, Al-Fakar Anoui, num ataque a Beirute. Cerca de 100 mil refugiados libaneses fugiram para a Síria desde que Israel começou a bombardear o Líbano, de acordo com as Nações Unidas. A Agência da ONU para os Refugiados e as organizações parceiras têm estado a oferecer comida, água, cobertores e apoio médico àqueles que chegam aos pontos de passagem da fronteira. Foram criados abrigos perto da capital síria, Damasco. Mas a situação está longe de ser sustentável, com a Síria também a sofrer uma crise humanitária devido à guerra civil que começou em 2011. Entretanto, os primeiros cidadãos búlgaros que desejavam ser retirados do Líbano chegaram ao aeroporto de Sófia na segunda-feira à noite, depois de embarcarem num avião do governo a partir de Beirute. Madrid instou os 1000 espanhóis que se encontram atualmente no Líbano a abandonar o país. Um voo ofertado pelo governo britânico deverá sair de Beirute esta quarta-feira para levar os cidadãos do Reino Unido para fora do Líbano. 28 portugueses e 16 familiares deixaram o território libanês e chegaram a Lisboa no sábado. O antigo primeiro-ministro neerlandês, Mark Rutte, assumiu oficialmente o cargo de secretário-geral da NATO. Rutte assume o cargo numa altura de grande agitação mundial e com uma guerra em plena Europa. Prestou homenagem ao norueguês Jens Stoltenberg, que desempenhou o cargo durante um período recorde de 10 anos. Rutte concorda que a Ucrânia deve utilizar as armas ocidentais, incluindo de longo alcance, para atingir instalações militares russas. Let's not forget, Ukraine is fighting a war of self-defense. And that means that Ukraine has the right to defend itself. And as we know, international law, and according to international law, this right does not end at the border. So that means that supporting Ukraine's right to self-defense means that it is also possible for them to strike legitimate targets on the aggressor's territory. At the end, it's up to each ally to determine its support for Ukraine. Rutte reiterou a declaração da NATO de que a China é o principal facilitador da Rússia através da evasão às sanções e do fornecimento de bens para ajudar a produção militar. Rutte diz ainda que o mundo não pode ceder às ameaças nucleares de Putin. We do not see any imminent threat of nuclear weapons being used. And that's what I want to say about this at this moment, because let him talk about his nuclear arsenal. He wants us also to discuss his nuclear arsenal.
And I think we shouldn't. We should just acknowledge the fact that clearly there is no imminent threat of nuclear weapons being used, and that is important. And generally, not just on nuclear, but more generally, if you would give in to Putin's threats, that would set a precedent that using military force allows a country to get what it wants, and we cannot do that. Mark Rutte says he'll push for even more defence spending and persist in the alliance's support for Ukraine. He said his country, the Netherlands, knows only too well the threat that Russia poses to the world, especially after the MH17 passenger plane was shot down by proxy Russian forces, killing nearly 300 people, many of them Dutch. Shona Murray, Euronews, NATO. A líder da oposição bielorrussa no exílio, Svetlana Tikhanovskaya, elogiou a decisão da Lituânia de levar o presidente Alexander Lukashenko e outros altos funcionários ao Tribunal Penal Internacional. A Lituânia anunciou esta segunda-feira ter recorrido ao TPI, acusando altas figuras da Bielorrússia de cometerem crimes contra a humanidade através da deportação forçada em massa e da perseguição de opositores políticos. We can't win this fight alone. We need allies. We need international institutions and organizations and governments as allies. Sometimes it looks like nothing is happening. But today's referral, to ICC shows that all our efforts, are succeeding. And it will be huge boost on Belarusian civil society to continue its job. Embora a Bielorrússia não seja Estado-membro do Tribunal, a Lituânia argumenta que os altos funcionários podem ser processados, uma vez que parte dos alegados crimes ocorreu na nação báltica, que é membro. Os opositores têm enfrentado uma severa repressão desde que os protestos em todo o país eclodiram em 2020, depois de resultados eleitorais contestados terem dado a Lukashenko um 6º mandato no cargo. No discurso inaugural no Parlamento, Michel Barnier revelou o que mais o inquieta. As dívidas colossais e em espiral são para o novo primeiro-ministro francês uma espada de Damocles que paira sobre as finanças do país. O novo governo pretende reduzir o déficit francês dos atuais 6% do PIB para 5% no próximo ano. Para isso, anunciou medidas de contenção e mais impostos. A situação de nos contos demande aujourd'hui un effort ciblé, limité dans le temps, un effort partagé dans une exigence de justice fiscale. Ce partage de l'effort nous conduiront à demander une participation au redressement collectif aux grandes et aux très grandes entreprises qui réalisent des profits importants. O novo primeiro-ministro acrescentou que as 5 prioridades são a melhoria do nível de vida, o acesso aos serviços públicos, a segurança, o controlo da imigração e a solidariedade. Sur les retraites aussi, il faudra reprendre le dialogue. Il est impératif de préserver l'équilibre durable de notre système de retraite par répartition. Pour autant, certaines limites de la loi votée le 15 avril 2023 peuvent être corrigées. Les questions des retraites progressives, de l'usure professionnelle, de l'égalité entre les femmes et les hommes face à la retraite méritent mieux que des fins de non-recevoir. Os sindicatos franceses saíram às ruas de Paris esta terça-feira para dar voz às suas preocupações sobre o custo de vida. Os manifestantes afirmaram querer enviar uma mensagem clara ao primeiro-ministro para que este defenda aumentos salariais e das reformas, recursos para os serviços públicos e a revogação da reforma das pensões. Os trabalhadores das limpezas, dos serviços de segurança e da restauração reuniram-se em Bruxelas esta terça-feira para pedir salários mais altos e melhores condições de trabalho. Depois de terem sido apelidados de heróis da pandemia, os chamados trabalhadores essenciais queixam-se da falta de reconhecimento e querem a reforma da Diretiva da União Europeia relativa aos critérios para a realização de contratos públicos. Atualmente, o dinheiro público vai muitas vezes para a proposta mais barata. Where people have to work harder for less money. That's really the issue we have. We see this in cleaning. One example is several years ago, you had to clean in 3 hours a certain amount of rooms, and now you have only 1 hour time for this. That's not all right. Or you see it at airports.
where there are less security guards but more passengers. You get more pressure. Entre os exemplos apresentados estão os operadores de call center holandeses que são mal pagos e não têm direito a pausas para ir à casa de banho, ou os trabalhadores de limpeza dos jardins de infância na Finlândia, obrigados a dormir no seu local de trabalho. Também nas instituições europeias há trabalhadores insatisfeitos que durante os turnos são mesmo proibidos de falar com os altos cargos da União Europeia. On ne peut pas parler, on n'a pas le droit de parler. Mes collègues, ils ont peur. Ils ont peur de parler, de dire à haute voix, voilà, nous, on n'en peut plus, les années ont changé, on nous augmente du travail avec très peu d'heures, avec, avec des exigences très strictes. Ils prennent le contrat à des prix bas. Conséquence, voilà, charge de travail, diminution d'heures et parfois même ils sous-traitent. Et donc les sous-traites, la sous-traitance, c'est un prix aussi un peu plus bas. A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, prometeu alterar a diretiva relativa aos contratos públicos, mas não é claro se e quando as exigências dos trabalhadores serão atendidas. But what she has not said is how, what she wants to change. And that's why I also think it's the perfect timing for campaign and demonstration here, and also for push for concrete proposals on how we can strengthen the social criteria, how we can strengthen criteria related to collective bargaining, fair working conditions in the Public Procurement Directive. A principal exigência do protesto é que se considere a presença da negociação coletiva como um critério de adjudicação de contratos públicos.